Uma boa comunicação faz a diferença entre uma pessoa que adquire o sucesso, que alcança o sucesso, e aquela pessoa que às vezes vai deixando as oportunidades correrem entre os dedos, escapar as oportunidades que essa pessoa tem durante a vida. Vamos ver aqui alguns benefícios de uma boa comunicação em público. Certamente você tem vários benefícios que você poderia dizer. Eu quero que você pense um pouquinho. Que benefícios teria para a sua vida, ou que benefícios você enxerga de ter uma boa comunicação em público? Poder chegar em qualquer lugar, falar em público, fazer uma pequena palestra, ou até mesmo se apresentar em uma reunião, participar ativamente em reuniões. Que benefício tem para a sua vida falar bem em público? Um deles é o marketing pessoal. Projetar uma boa imagem, não é mesmo? Aquela pessoa que fala bem em público é uma pessoa que projeta o seu marketing pessoal. Como que alguém vai conhecer você? Como que alguém vai conhecer você se não projetar a sua imagem? Como que alguém vai conhecer o que você tem a falar? Quais são suas opiniões? Quais são a sua formação? Qual é a sua formação? Como que alguém vai conhecer isso tudo se você, na oportunidade que tem para falar em público, deixa que outro fale? Deixa que outro projete a sua imagem e você acaba ficando na sombra, as oportunidades correndo entre os dedos. Uma outra utilidade muito grande, um outro benefício de uma boa comunicação em público, é claro, é a liderança. Para pensar, o líder que você conhece, aquele líder exemplar que não se comunica bem, aquele líder que não vai falar em público, não existe praticamente. Nós normalmente conhecemos líderes que falam bem em público. É normal. Parece que é até um requisito para você ser um bom líder. Um bom líder. Agora, alguém vai seguir um líder reticente, medroso, um líder que na oportunidade de falar em público ele não fala, ele deixa o subordinado ir? Ele perde muitos pontos. Claro, ele pode ser um chefe, continuar sendo um chefe. Agora, líder mesmo, ele tem que ter essa habilidade de falar em público. Um outro benefício, uma outra aplicação que temos da arte da oratória, da arte de falar em público, é as vendas. Imagina, um bom vendedor é uma pessoa que fala bem, que quando vai numa reunião consegue se expressar, porque, olha, presta muita atenção nisso que eu vou falar para você. A primeira venda, a venda mais importante que você tem que fazer é a sua venda pessoal. É isso mesmo. Pode até soar meio estranho, mas você tem que se vender. Primeiro as pessoas têm que comprar você. Depois elas vão comprar o produto que vocês têm para oferecer. É assim que funciona. Para pensar, lembra um pouquinho de como já aconteceu na sua vida. Primeiro você convenceu de que você é uma pessoa de confiança, para depois ouvirem realmente a sua proposta. As vendas, elas têm um grande benefício da oratória, porque aquela pessoa que projeta bem a sua imagem, aquela pessoa que é um bom comunicador e um bom líder, ela vende mais fácil. E tudo isso que nós estamos falando aqui, como vocês podem ver, tudo isso reforça a sua autoestima. Às vezes a pessoa que tem uma autoestima um pouco baixa, ela não tem coragem de projetar o seu marketing pessoal, não é um bom líder e acaba não vendendo. Só que imagina só que você consiga passar por todo esse ciclo, reforçando a sua autoestima. Cada vez mais você vai ter mais e mais facilidade para falar em público também. Agora, legal, todos nós já sabemos quais são os benefícios da arte de falar em público. Agora vamos entender por que, afinal, nós temos dificuldade, muitas vezes, de falar. Pelo medo de falar em público. O medo de falar em público é um dos problemas que todos nós enfrentamos. É um problema que todos nós sentimos essa certa dificuldade, viu? Você não está sozinho. Por exemplo, quando vai chegando a sua hora de falar em público, a sua hora de se apresentar, normalmente vai dando aquele frio na barriga, não é verdade? Vai dando aquela borboletinha no estômago, as mãos ficam trêmulas. Isso é uma reação super normal e você não está sozinho. Normalmente, o medo de que você macule a sua imagem, o medo de que você, de repente, denigre a sua imagem frente a um grupo que você quer projetar uma boa imagem sua, esse medo faz com que
a reação fisiológica seja a mesma reação de fuga ou luta. Aquela mesma reação que nós estamos programados há séculos, há milênios, diante de um perigo, reagir agressivamente ou então fugir em disparada. Essa mesma reação acontece quando uma conta vai atrasar, ou quando algum cliente quer cancelar o contrato, ou quando algum problema que você resolve intelectualmente, só que a reação fisiológica continua sendo a mesma. Continua sendo aquela mesma reação da adrenalina, de você palpitar o coração, de ter sudorese, de querer correr do problema ou agredir o problema. Só que nós não resolvemos dessa forma. Nós resolvemos através de uma boa comunicação, através de uma boa oratória, através de técnicas que você vai aprender agora mesmo nesse vídeo. Como que funciona para que você se sinta cada vez mais seguro diante de uma plateia? Primeira coisa que você tem que ter para vencer o medo de falar em público é dominar o assunto. Você tem que conhecer a fundo o que você vai apresentar. Uma outra muito importante é que você tenha prática. Você tem que ter prática de falar em público. Toda oportunidade que você tiver para falar em público, aproveite e fale. Seja uma pequena reunião, seja uma pequena apresentação de 1 minuto sobre você, sobre a sua empresa, aproveite a oportunidade e fale. Tudo isso vai te dando cada vez mais segurança. Existe uma teoria das 10.000 horas, muita gente já ouviu falar nessa teoria, e essa teoria diz que a pessoa só adquire maestria no que está fazendo, ela só adquire uma performance de excelência no que faz, depois que ela tem 10.000 horas de experiência. Só que você acha que essas 10.000 horas de experiência vão contar só quando a pessoa já está fera, fazendo bem feito? Não, desde os primeiros erros você já está contando aquilo como experiência. Desde as primeiras tentativas frustradas, aquilo já conta como experiência. Os Beatles eram excelentes no show. Eles tinham mais de 10.000 horas de experiência. Só que essas 10.000 horas contam desde os primeiros shows que eles fizeram nos pequenos pubs ingleses. Desde lá já está contando essa experiência. Um jogador de futebol, ele já conta o número de partidas que ele jogou, desde a partida que ele jogava ainda mal. Desde aquela primeira partida. Aquilo tudo é experiência. E você vai adquirir essa experiência praticando, desde já. Não tenha tanto receio de cometer pequenos deslizes. Ninguém está nem aí para isso tudo, gente. Nós somos os piores críticos. E o que você tem que fazer é praticar. Aproveite as oportunidades e pratique. Fale em público. Agora, uma das coisas que vai reforçar a sua confiança, reforçar a sua segurança diante de um público, é se conhecer. Quando você fizer uma apresentação, peça para alguém fotografar, filmar, gravar um trecho. Aquilo ali, depois que você assiste aquele trecho que foi gravado, e aí você vai poder ter uma percepção mais próxima do que você é diante da plateia. Para quem já experimentou gravar a própria voz num gravador, para quem utiliza algum aplicativo como o WhatsApp e vai transmitir a própria voz, sabe que é muito diferente do que você está acostumado. Só que isso é uma percepção errada. A voz real sua é aquela voz do gravador. A voz que você ouve quando fala é uma voz que está ressoando aqui dentro da sua cabeça, indo direto para os tímpanos, e não é a voz real que a plateia está recebendo. A sua voz real é aquela voz gravada. Por isso, a mesma coisa a sua imagem. Quando você tira uma foto sua ou pede para alguém tirar uma foto sua, você sabe que existe um ângulo certo e você já tem experiência. Agora, a mesma coisa eu quero que você adquira essa experiência nas suas apresentações em público. Como que se faz isso? Pede então para alguém gravar, pede para alguém dar um feedback sobre a sua apresentação. Importantíssimo para que você adquira cada vez mais confiança nas suas apresentações. Essa é uma dica muito legal para você. Fale sempre com uma intensidade que ocupe bem o ambiente. Uma dica muito legal é você variar a intensidade durante a sua fala.